Manas que Viajam, o nosso podcast em vídeo que reúne mulheres que viajam por lugares e ideias. Juntas, vamos mostrar para o mundo um pouquinho do nosso legado. Boa viagem! Eu sou Nath Barbosa, estou nômade, moro vivendo pelo mundo, sou do Brasil, estou de rolê pela América do Sul. Trouxe uma convidada hoje, que é minha conterrânea, mas eu não conheci ela em Belo Horizonte. Vocês vão É, saber. Antes de começar, eu vou fazer uma audiodescrição. Eu tô com o fundo de casinha, uma parede branca com uma mandala colorida, uma porta de madeira, blusa preta, cabelo preto, longo, pele branca. A minha convidada tá num apartamento na Colômbia, eu acho. Não tenho muita certeza, não, porque eu tô vendo ali muito verde. Uma camiseta vermelha, cabelo loiro, muitas tatuagens na pele. Olhos castanhos também, amiga, ou verdes? castanho, quem dera. Mana, seja bem-vinda ao nosso Ai, muito podcast, Manas que obrigada. Viajam. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você e para contar um Eu, pouquinho da nossa história aí também, que foi muito legal. eu também estou muito feliz, fiquei muito feliz que você topou participar, muito especial para mim. Conta um pouco de você, se Tem- apresente. Eu tenho 31 anos, sou engenheira eletricista, trabalho com automação, engenharia, já tem 10 anos que eu trabalho com isso. E no meio disso tudo, apesar de não parecer devido às tatuagens, né? Porque todo mundo que me olha fala assim, você é tão humanas, não tem jeito, isso não existe. Mas sim, gente, existe. Fugimos dos padrões. Graças a Deus. Graças a Deus. E é isso, né? Tenho muitas lutas aí em comum, né, nessa questão de mulheres, porque como trabalho num meio muito masculinizado, então hoje em dia, assim, uma missão de alma aí é também isso, sabe? Tornar o meu ambiente profissional mais inclusivo para as mulheres. E graças a Deus hoje Uau! eu consigo trabalhar muito em cima disso junto com o meu trabalho, né? Assim, além de fazer a engenharia, eu consigo também trabalhar com isso, com diversidade e inclusão dentro da empresa que eu estou hoje. Então, Nossa, sei, eu tô toda arrepiada de saber disso, porque eu não é sabia! verdade. Pois é, Que participo do comitê e é muito bom. maravilhosa! Que maravilhosa, mana! Nossa, que orgulho! Eu trabalhei, a empresa que eu trabalhava antes de virar nômade era uma empresa do agronegócio, então também eu sei mais ou menos como é que é você estar num meio aí com muito Sim, carregado de todas essas heranças patriarcais, machistas que a gente tem. A pergunta que eu sempre faço para as manas, agora no comecinho da entrevista, é sobre um dos valores, um dos principais valores de vida. um só é difícil falar, né? Eu acho. Demais, né? Fica E, parecendo que a gente está querendo falar que é um mais importante que o outro, mas não, é só é, para a gente não render tanto papo, não sim, gastar eu acho que o tantas horas. respeito. Vou ficar com o Respeito. respeito, então, acho que é uma chave aí. Muito importante e que conecta, inclusive, com a sua luta, né? Com No, certeza. como mulher aí, porque a gente está querendo um respeito também, acima de tudo, né? Me vejo muito assim, como você também já deve ter visto viajando sozinha, algumas coisas, tipo aquela velha pergunta, tipo, mas você tá viajando sozinha, que já te faz tremer dos pés à cabeça, tipo assim, por que que você tá me Sim, perguntando isso, cara, né? E geralmente quem faz, exatamente. quando é um homem que faz essa pergunta, é meio estranho. Sim, os olhares são diferentes, né? Você já fala, você está sozinha, você já fica até preocupada, né? É, você lembra da primeira viagem sozinha que você fez? Então, a minha primeira viagem sozinha foi inclusive quando a gente se conheceu. Ai, foi muito divertido, porque assim, eu estava passando por um processo
né, foi em 2017, 18, 2017 para 18, né, foi na virada do ano. Foi. E eu tinha terminado um relacionamento de 6 anos, eu nunca tinha feito nada sozinha do tipo. E aí eu falei: "Gente, eu preciso de virar a chave da minha vida, tenho que fazer alguma coisa". E aí, resolvi fazer essa viagem. A primeira parte dessa viagem eu fiz com um amigo meu, que eu fui para Chapada Diamantina, na Bahia. Então fui uma Ai, semana. tudo pra mim. Claro, perfeito, né. Bahia é perfeito em todos os Bahia, níveis, gente, né, vocês já não vocês tem já entenderam jeito. que a gente tá falando da Bahia, né. Amiga, só É, pra você saber, esse podcast é recheado de histórias com a Bahia. não, Tantas imagina. convidadas que eu conheci pela Chapada Diamantina, por Salvador, outras que chegaram e contaram histórias de amor com a Bahia. Eu não sei, eu acho que a gente tá tudo conectado com a Bahia e é isso. Ai, Lindo, com continue. certeza, a Bahia nos conecta, né, inclusive nos conectou. Muito Exatamente. perfeito, né, a gente pensar que a Perfeito. gente foi se conhecer num lugar a milhas da nossa casa, né, e assim. Mas então, Exatamente. essa viagem então foi isso, né, e eu assim, fiz essa primeira parte da viagem junto com esse meu amigo, e aí a segunda parte e terceira parte da viagem, eu já estava sozinha. Então, assim, no Brasil ainda fica mais fácil, né? Porque vai ter mais história aí depois por fora. Mas eu cheguei, aí eu fui, eu resolvi, né, ir para Morro de São Paulo e sozinha. E aí eu falei, vou ficar num hostel, né? Porque como estou sozinha, preciso de, né, conhecer as pessoas, me dispor a estar ali, né? Para viver aquilo ali. E aí foi muito engraçado, porque foi o primeiro réveillon que eu passei com pessoas que eu nunca vi na minha vida, né. Eu estava: "Ah, feliz ano novo", abraçando, tipo, uma mulher que eu tinha conhecido no dia, a outra também, assim. Foi uma experiência muito diferente, estranha também, sabe. Porque, nossa, eu tô assim, gente, eu tô acostumada, né, então normalmente essas datas você tá, assim, com pessoas que, né, que são muito próximas de você, né, "Ai, feliz ano novo" e tal, e aquilo ali foi uma coisa estranha e diferente, mas assim, foi bom, foi diferente e foi bom também, né. Eu acho que a gente se conhece muito quando a gente se propõe, né, nesse tipo de viagem, estar sozinho. E aí Total. passei esse réveillon, né, e também mudei depois de quarto. E aí foi quando eu cheguei no quarto e falou assim: "Ah, tem umas meninas de Belo Horizonte nesse quarto do hostel". Aí eu falei: "Olha que legal, então tá, né". Cheguei no quarto e estava lá a maravilhosa Nath e a irmã dela, Dani, também muito queridas. E aí que a gente se conheceu nessa viagem sozinhas. E foi muito perfeito, porque a gente se conheceu e já se encaixou e falou assim: "Você mora aonde?". Não, tem mais essa coincidência muito grande, né. "Você mora aonde?". É "Ah, eu verdade. moro no Buritis". Buritis é um bairro, né, para quem não sabe, de BH. E aí ela falou assim: "Nossa, eu também moro lá". "Qual que é a Que rua?". rua! "A rua Estela Riô". Eu falei: "Mentira". Que eu vim aqui pra Bahia pra conhecer essas 2 manas Como que moram na minha assim? rua. Como assim, gente? Aí foi tudo, né, porque a gente já, né, se identificou e demos rolê lá na Bahia. Ai, vimos Eu nascer do acho que tem sol. uma terceira coincidência. Qual a O terceira? signo, não? Sim, São os virginianas. virginianos. E a lua em Áries também, E né. a lua em Áries, importante. Eita. Amiga, a gente tem Aquele muito. nascer do sol na praia foi tão maravilhoso. E eu tenho umas fotos, assim, né, que eu guardo, assim, com muito carinho, que eu tenho umas fotos, assim, suas e da sua irmã andando, assim, na praia, sabe, e a gente estava numa vibe Ai, muito maravilhosa, né, e só a tava. gente, assim, de rolê, foi muito bom. E, assim, foi a minha primeira experiência, assim, de viagem sozinha, né, e aquilo tudo foi muito incrível pra mim, assim, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, eu voltei outra pessoa. Transformador, né. Eu também estava num É. momento, assim, pessoal muito forte. Foi 2018, eu tinha acabado de ser demitida dessa empresa que eu trabalhava, e eu já estava no processo de querer essa vida que eu tenho hoje, assim, mais solta, mais nômade, né. E aí eu fiz essa viagem,
porque eu namorava na época, e eu falava muito com meu ex, assim, vamos pro mundo. Ele, não, não isso, não aquilo, não, 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 não. E essa viagem, assim, eu fiz mesmo para soltar, né? E fui com a minha irmã, tinha outra amiga no começo também, conheci você, conheci tanta gente. E voltei também assim, tipo, nossa, é isso que eu quero. Porque eu fiquei de Salvador, Morro de São Paulo, até chegar, passei por Caraíva, depois Boipeba, não sei o que, não sei o que, e Itacaré. E foi essa Uhum. viagem, assim, durou tipo um mês, sei lá, que E a gente eu... ainda encontrou em Itacaré, né? A gente se encontrou em Itacaré, é verdade! É, foi Que muito bom. depois de 2 anos, quando eu virei nômade, eu escolhi inclusive Itacaré para começar, por causa disso, por causa desse rolê, assim, que foi tão massa. É, acho que a Bahia realmente é muito incrível, né? Ela faz essas coisas com a gente. Faz. Ajuda a gente a dar uns acorda. E a sua É, última viagem sozinha, você lembra? Claro, né, que foi a mais recente. a última viagem sozinha não foi exatamente sozinha, mas eu peguei para viajar sozinha, que foi para Argentina. Então, Hum. assim, eu não falava nada de espanhol. E aí eu tinha contatos lá, né, que eu iria encontrar, ia ter uma base de apoio, mas assim, eu chegando no aeroporto sozinha, sem falar um A de espanhol, e assim, tendo que fazer câmbio de dinheiro lá mesmo na hora. Então, assim, aquilo me deu uma angústia muito grande, sabe? Tipo assim, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Deu uma vontade de sumir na hora que eu parei lá no aeroporto. Eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? E eu com o telefone, assim, só com a internet do aeroporto, eu ia ficar sem nada no meio do caminho. E aí um medo, né? E eu sozinha, assim, eu tinha um Airbnb já alugado, né? Eu ia pro lugar certo, mas assim, um medo, sabe, que me deu. Isso foi muito incrível, assim, sabe? Tipo, e eu falei, meu Deus, se eu passar por isso aqui agora, eu acho que eu consigo passar por mais tudo agora na minha vida sozinha. Porque, assim, é muito desafiador, né? Você chegar num lugar que você não conhece nada de ninguém, não fala a língua e ainda ter que desenvolver e desembolar nisso tudo, né? Então, mas deu certo, graças a Deus, né? Consegui, junto com o tradutor do Google lá, me ajudando a falar o que eu precisava de falar, e o mínimo possível, né? Porque também o espanhol ainda, do português ainda dá para entender um pouquinho, né? Se fizer um esforcinho ali, consegue comunicar, né? E Sim. aí eu fui soltando mais e consegui, sabe? Então, assim, foi minha primeira viagem internacional também. E Ah, foi muito que bom. chique. Mana, você contou exatamente dessa situação sua no aeroporto e tal, e eu lembrei eu saindo do Brasil também agora. Eu já tinha feito um mochilão, mas eu fui com uma amiga e um outro tipo de rolê na Europa. Mas dessa vez agora que eu saí como nômade, comecei pela Bolívia, eu lembro direitinho dessa sensação que eu cheguei no aeroporto Santa Cruz de la Sierra, tava com o celular na mão, pensando assim, tá, eu tenho uns dólares, tenho meu cartão, não sei o que, né? O que que eu faço? E é É, doido que a é. gente dá, tipo assim, é meio que uma leve paralisada, assim, esse medo, tipo, você começa a pensar tanta coisa, e aí, ao mesmo tempo que você pensa, você vai falando coisas pra você, que você tem, tipo assim, nesse momento, eu acho que você tem, assim, meio que mais ou menos duas opções, digamos. Você pode continuar te falando um monte de coisa aí perigoso, você dá um piripaque e ficar, tipo assim, travada. Não posso, Aham. não sei, não falo, um monte de não, um monte de não sei o quê. E você pegar aquela adrenalina toda que você está sentindo e resolver, né? E geralmente, né, o que a gente faz Exatamente. é conseguir encontrar a solução, falar, não, beleza, eu só tenho que escolher aqui o que eu vou fazer, já tem, né? Aí você começa também a virar a chave, não, eu já tenho meu Airbnb alugado, eu já tô tranquilo, tô segura. Ah, tem o Google Tradutor, né? Não sei o quê. Tipo assim. Mas esses segundos até você, tipo, não, dar uma Aham, até virar acalmada de essa novo, chavinha. é muito Aham. doido, né? Sim. Não, passa tudo na cabeça, você assim, nossa, eu posso morrer aqui agora mesmo, tipo assim, vou ser Tô só. assaltado. E é tanta gente falando na nossa cabeça essas coisas também, né, Nath? Ai, você vai sozinha, é perigoso, ai, tem aqui muito assalto, não sei o quê, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Se você fica pilhado com o tanto de coisa que as pessoas falam, você realmente não age. Aí você fica parado ali no lugar.
É Então, assim, eu acho verdade. que realmente essa questão dos pensamentos, né, a gente conseguir filtrar isso ajuda muito a gente resolver a coisa e a gente vê que a gente dá conta, né, a gente vê que se resolve, se faz, né, não tem nada que é impossível desse jeito, né, a gente que cria na nossa mente isso, né. Total, total. E você falou a questão da língua do espanhol também. Eu não lembro onde que foi que eu conheci, eu achei tão engraçado. Acho que foi no Peru. Alguém me falou assim: não, porque brasileiro, quando o povo descobre que eu sou brasileira, eles me elogiam muito. Nossa, você fala muito bem espanhol e tal. Aí eu falo, nossa, não se iluda. Eu falo bem porque eu tô viajando há muito tempo, porque no Aham. começo era um Aham. portunhol. E aí a pessoa foi e me falou, nossa, é mesmo, o brasileiro é muito engraçado. Começa a falar tudo assim, o português, só que com um sotaque assim, tipo, mais hispanizado. E Sim, acha que a muito gente tem que. portunhol. É. Mas funciona, gente. Galera É, que, da funciona. Bolívia, da Tem que Colômbia, tentar. da Argentina, desculpa, desculpa nós, mas assim, é a forma que a gente encontrou de dar aquele start, tá? E você já viu eles falando português? Eles têm mais dificuldade do que nós de falar o espanhol. É O R verdade, é né? muito forte, eles não conseguem falar. E não tem como só falar o espanhol com o sotaque, eu já ia falar acento, com o sotaque português, né? Porque não é a mesma coisa, né? É Ô, verdade. gente. Mas também teve na Colômbia, aí eu já, né, com o espanhol um pouquinho mais apurado, porque ano passado eu fiz um pouquinho de aula com um colombiano que trabalha comigo. Então aprendi algumas coisinhas, né, bem básico mesmo. Hum. Mas passando 2 semanas aí na Colômbia esse ano a trabalho, né, que eu fui a trabalho, Chiquérrima. e nossa, isso, assim, já foi, eu já saí falando um espanhol muito melhor, sabe? Porque eu tava praticando, ouvindo, né, todo dia, então ajudou demais. Ajuda, Então, faz acho a diferença. Total. move, assim, né? Você tá vivendo ali aquilo todo dia. Eu já tenho um espanholzinho básico aí, hablando mucho. Hablando mucho, muy bien. Muy bien. E lá em Medellín, é Medellín, tá? Não, Medellín, né? Medellín, eles Exato. falam o que mais pues, é o pues, eles falam Ah, sim. pues, Que mais coisa? Tipo, pues. Tipo, e aí, né? joia? E aí, É, joia, né? beleza? Que Beleza? mais pues? Que mais coisa? Muito bom. Aprenderam, gente? Anota aí, tá? A breve aula. Quando forem para Medellín, já sabe como falar um oi, tudo bem? Oi, tudo Descolado, bem? né? Que mais coisa? Descolado. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, com essa da entonação, assim, porque a gente tem um jeito muito nosso, né, mineiro. E aí Uhum, cada lugar com o seu sotaque também tem o cantado muito específico. O que mais, pois, por exemplo, é um jeito tão dele de falar que sim. esses detalhezinhos são os mais E aí, difíceis de pegar. de Medellín, né? Não é de toda a Colômbia, né? Você com certeza vai perceber isso aí viajando por aí, porque na costa, né? O pessoal já fala de outra maneira, já o sotaque é muito Total, diferente. Eu senti isso muito, né? Então, assim, não tem dessa de espanhol, cada lugar tem o seu também, né? Não tem como. total. E você sabe que isso é uma das coisas que eu mais amo, assim, tipo, aprender. É uma coisa que me motiva muito. Sim. Tipo, ver essas diferenças, aprender mesmo. Como é que a Samira foi o último episódio que a gente gravou? Ela falou muito isso. Ela fala que o jeito dela de explicar isso tudo que a gente está falando foi muito bonitinho. Que ela fala assim: eu quero chegar, perguntar para a pessoa e falar assim: como é que você vive? Eu achei Aham. bonitinho. Mas é Que é isso mesmo, tipo né? Ver isso, a né? cultura, né? Isso te Igual, eu motiva chegava. também? O que te motiva, amiga, de viajar, de dar esses rolês? Ah, com certeza é o conhecimento, assim, essas experiências. Eu amo trocar experiências, aprender coisas novas. Isso não me move muito, muito mesmo.
Então, sempre que quando eu tenho oportunidade, por isso que viajar é muito bom também, porque eu gosto muito de viver essa cultura, de conversar com as pessoas locais e saber, ai, o que você costuma fazer, igual você falou, né? Ai, como que você vive? Igual eu cheguei na Colômbia e o pessoal, tipo assim, eles comem, não sei se você viveu isso aí, né? Mas o pessoal comendo arroz 10 horas da manhã, velho. Café da Tipo manhã assim, calientado, arroz com feijão. comendo arroz com feijão 10 horas da manhã, sabe? Tipo assim, Mana, é uma detalhe, gente, presta atenção nesse menu. Arroz com feijão misturadinho, cultura. ovo É, e às vezes tem gente que coloca abacate ou não? tem abacate. Arepa, aí a arepa vem uma arepinha junto e você escolhe chocolate quente ou café. Ai, o tinto. O tinto. Ai, meu Deus, e muito, toma muito chocolate também, né? Tem muitos cafés também, né, pessoal? Mais gostoso, né? Fala sério. A Sim, gente na muito. Colômbia tá 2 horas antes do Brasil. Eu encontrei um amigo meu na Finlândia, lá no R Cafeteiro. E ele arrumou o jeito assim mais legal que eu achei. Porque 10 horas da manhã aqui é meio-dia no Brasil, né? Então ele tava lá Aham, comendo o calientado dele felizão, porque ele tava tipo no almoço pro corpo dele, né? aham. Eu meio que já tô meio louca, assim, já meio que acostumei, sei Ah, lá, com não certeza. Você já sinto. mudou o horário, né? Do É, meio fuso. assim. Mas comia, tipo, feliz também de café da manhã, tá? De Ah, cor. não, mas isso aí eu não consegui fazer, não. Nas 2 semanas que eu tava aí, era só um café mesmo. Não consegui comer arroz e feijão na hora das 10 horas da manhã. Muito doido, né? O corpo sente. É, e é legal, né, de você ver, assim, realmente, legal você falou, como você vive aqui, né, então, os costumes, né, do pessoal, para eles, é isso, é o que é o normal, né. Aí a colombiana veio para cá e ficava morrendo de fome 10 horas da Ô, manhã, dó. né. Então, tinha que tomar uns café reforçado. Que doido isso, né? Na Bolívia e no Peru também, não sei se por causa do frio, das altitudes, o povo comia um negócio pesadíssimo de manhã também. Em Puno, por exemplo, eu fui dar um rolê no mercado, não vou esquecer, e via em toda parte, assim, caldo de cabeça, caldo de cabeça. Eu disse, gente, que isso? Era um caldo de cabeça de carneiro, cordeiro, sei lá, um trem assim, e o povo lá, ó, em Fortíssimo para amanhã, né, para os tigela, brasileiros. fortíssimo, gente. Para os brasileiros, eu não sei em outras É, partes, mas é muito legal você viver essas coisas, assim, né? Viver isso na prática e descobrir outras realidades. com certeza, amiga. E Eu, tem que a- experimentar as culinárias, né? Eu gosto muito disso também, né? Ai, Fala assim, eu o que gosto. vocês comem aqui? Quero comer, por mais estranho que seja, assim, né? Ou só se não for tão, tão, tão exótico também, aí assim, me ponho a experimentar, sabe? O que que você comeu de mais diferente que você lembra? Essa Na pergunta é Colômbia. difícil. Arroz com feijão de manhã, será que foi? Pronto. Essa foi a mais estranha. Com Almoçar na hora do café da chocolate. manhã, eu acho que foi mais estranho. Mas o que eu mais gostei aí da Colômbia era as frutas, velho. É muita fruta gostosa e muita diversidade. Nossa, aí eu amei muito. Aí eu comia bastante, assim. Mana, é, a gente fala muito, quando a gente fala de viagem, a gente fala muito de liberdade também, né? E uma das coisas que eu descobri com esses rolês de conhecer essas realidades diferentes é que também existe várias formas de você sentir liberdade, que às vezes a gente associa, a gente fica querendo associar um conceito com uma coisa só, né? E liberdade Sim. eu acho que ela abrange tanto. E aí eu trouxe essa pergunta agora para a segunda temporada, para as manas. Qual que é uma das melhores maneiras de buscar liberdade para você? Uma das. É que nem o trem dos valores, né? Abrange Ai, tanto. meu Deus. Lá Mas se vem ela com as pudesse escolher perguntas bombásticas. profundas, viajadas. Eu gosto de viajar nas ideias também. Gostamos, né? Inclusive, acho que por isso que a gente combina também. Virginianos viajados. Ai, ai. Viajadas. Acho que autoconhecimento. Acho que
quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente é capaz de entender o que a gente quer, o que a gente gosta, e assim ir atrás dos sonhos, né, de projetos, enfim, eu acho que o autoconhecimento nos permite ser mais livres, sabe? Eu acho Nossa, que é total. Não, concordo super. Maravilhosa. Não, eu acho não, é isso mesmo. Arrasou. É cada um isso. tem, igual você falou, não dá para aprender em um conceito só, né? Eu acho que realmente rege muitos conceitos a liberdade. Sim, e a gente se conhecer, gente, não tem coisa melhor, não, porque é nesse momento de que nem quando dá um medo de alguma coisa, você tá num aeroporto lá, que você chegou no lugar, você sabe o que está acontecendo com você, ao mesmo tempo você sabe o que você quer, onde você quer Uhum, chegar, ou pelo menos tem uma ideia para o momento, né, gente? Ninguém tá com a vida resolvida o tempo todo, né? é verdade. Todos os dias, mas aprender o que você gosta, o que você não gosta. A gente fala muito disso nos episódios também. É muito legal que cada perspectiva é uma, cada história é uma de todas as manas que vêm para manas que viajam, mas tem muita essência conectada, principalmente de nós mulheres, assim. E essa busca por se conhecer é tão profunda, tão de essência e tão conectada com isso da gente se colocar, ocupar o nosso lugar no mundo também. Sim, com certeza. Nossa, teve um momento aqui na Colômbia que eu vivi que foi tão lindo, tão simples. Eu estava sentada na praia com uma senhora que a gente virou amiga. Ela tem 69 anos e ela estava vivendo uma experiência de voluntariado junto comigo. Olha, que legal, que incrível, né? Você pensar Maravilhosa! assim, que a gente não, custa ver isso, né? Mulheres assim, ainda mais velhas assim, né? Se pondo a isso, muito legal. 69 anos, amiga. Ela não tinha cara de 69, não. Aham. Maravilhosa. E ela viu muito da luta feminista e participou de muito movimento. E aí a gente trocou muita ideia sobre isso. Foi muito incrível, assim, conversar com uma mulher que viveu tudo isso. Maravilhosa, tinha o cabelo azul. Muito, muito maravilhosa. Deusa. Muito bom A ter gente essas parada na experiências. praia, passa uma mulher caminhando. E aí, nós duas olhando aquela mulher assim e tal. E aí ela me solta. Isso é muito incrível. Só que eu tava olhando pra mulher, tipo, normal já, sabe, assim? E ela tava olhando assim, caralho, ver uma mulher andando sozinha, caminhando, porque a gente tava numa praia afastada, numa praia deserta, não tinha muita Sim, gente. E ela falou assim, nossa, porque ela viu exatamente a luta que foi de antes não poder fazer isso e agora a gente pode. E ela estava sim. podendo e ela estava vendo outras mulheres também. Ai, tô toda arrepiada. Ai, com Tipo, foi um certeza. momento muito, tipo, caralho, isso é a liberdade que a gente está conquistando também, né? Exatamente, Nath. Eu acho que é isso. A gente tem que se pôr e ocupar esses espaços, igual você falou. Os espaços existem, né? E a gente precisa de ir buscando isso e aos pouquinhos ali, passinho de formiguinha, e incentivando outras mulheres, né? Eu acho que isso é muito importante, já que a gente tem essa coragem de vir e tal. E a gente conseguir incentivar essas outras mulheres aí também é muito incrível. Eu me imagino na situação dessa senhora que, né, na praia com 69 anos e olhando um mundo muito melhor para as mulheres, eu espero, porque eu Ai, vejo que de sim. 10 anos para cá, sabe, já teve muita melhora. Assim, tem muito ainda, né, a vir, mas se a gente já teve uma evolução tão boa nesse tempo, mas daqui mais 10, eu espero que a gente não precise mais de ter que ficar falando sobre isso, né? Que aí vai ser Ai, o momento que teremos essa igualdade aí. super. Como será que vai ser, hein? Espero também. É, o respeito aí que a gente quer, né? Tem que vir. Tem que vir. Mana, o que que você mais gosta de deixar por onde você passa? Hum, acho que eu gosto de deixar saudade. Ai, você deixa saudade Se eu comigo. deixo saudade, eu acho que é porque foi bom, né? Bom, esse critério, hein? Curti. Né? Primeira vez que eu escuto isso aqui no Manas que Viajam, eu vou anotar como Ah, métricas de vida. ah,
Ai, meu Deus. Mas eu acho que eu gosto muito de deixar sorrisos. Normalmente, esse é uma chave muito importante, assim, para mim. Eu acho que desmontam muros, né? E é um pouquinho da minha luz. Então, eu acho que o sorriso é mais importante. Saudade foi meio que assim. Gosto de deixar saudades. Maravilhosa. Mana, tem uma coisa que é muito engraçado que o povo ficava falando que na primeira temporada do Manas que Viajam, eu cheguei assim tão tipo afundando, mas eu era profundo. E essa temporada eu tô deixando o papo mais leve, a gente tá trazendo mais histórias mesmo, e um pouquinho da experiência de organizar o rolê, porque como a gente tá aqui para inspirar outras manas a viajarem, a viverem, a ocuparem os espaços, viverem em liberdade, se conhecerem, tem um pouco dessa parte de como a gente organiza o rolê para viajar sozinha também. Sim. Como é que você faz? Tem alguma coisa em especial que você curte fazer? Alguma coisa que você não pode deixar de fazer quando vai organizar? Ou quando você organizou essas viagens que você fez sozinha? Eu não sou uma pessoa muito da emoção, né, de fazer as coisas assim, ah, vou e pronto, né? Eu costumo ter as coisas planejadas, ou no mínimo, pelo menos. Como comunicar, né, se for lugar fora, né? Tipo assim, eu preciso de falar a língua do lugar, então eu preciso de saber falar algumas coisas básicas, importantes. Dinheiro, né? Que a gente tem que conseguir ter essa moeda de troca do lugar também, que isso foi importante. É, e a hospedagem, porque eu acho que, né, se você vai ficar num lugar, né, você precisa de ter uma segurança, vou para um lugar, tenho onde deixar minhas coisas, né, e planejar dessa maneira. Agora, quando eu viajo, assim, na minha viagem, na minha experiência sozinha, eu também vivi uma coisa diferente, que foi, eu tinha 2 semanas, né, de viagem ainda, e eu não tinha planejado para onde que eu ia. Então, assim, eu cheguei, né, na Bahia, foi isso. Quando eu cheguei na Bahia, lá em Morro de São Paulo, eu ainda tinha 1 semana, e eu falei assim, não tenho ainda o que fazer, mas vou dar um rolê aqui ainda, né, porque eu ainda tinha 1 semana de viagem. Então, foi muito bom isso também, porque, né, me deu um tapa na cara, assim, de tipo assim, não adianta você planejar tudo, porque você também pode querer mudar e, né, as coisas acontecem e você fala assim, eu quero fazer outra coisa agora, né? E aí eu cheguei lá e eu falei assim, vou para Itacaré, porque aí foi isso, né? E aí cheguei na Bahia e falei assim, posso ir para qualquer lugar que eu quiser aqui, e decidi ir para Itacaré e assim ainda foi muito bom, sabe? Então falei, vou para Itacaré, vi as maneiras que eu tinha que ir, então assim para mim a minha segurança é essa, sabe? Tipo, tem um lugar para ficar lá, vou para lá e pronto. E aí me ponho no lugar, né? E vivo, é isso, sabe? Me jogo mesmo. Se permitir, né, mana? Se Se permitir. permitir. Saiba, aí entra o autoconhecimento, eu acho, de novo, porque eu me identifico muito com você. E eu tinha muita mania de falar assim, eu não gosto de planejar a viagem, não gosto, não gosto. Gente, eu vou fazer uma confissão agora, que é uma coisa que eu tenho aprendido muito sobre mim agora nos meus últimos meses, real. A gente está nesse momento, novembro de 2023, tá? Deixa registrado. Eu achava assim que eu não planejava, mas assim, a minha autocobrança ela é tão gigantesca, minha autoexigência ela tá num nível tão surreal que eu me colocava nesse lugar de não planejar, de não gostar, de não fazer, de não saber. Mas na verdade eu tô assim, mega organizada, porque eu fui O conhecendo tempo gente, todo. eu fui conhecendo gente que é Acha que tão você é nômade que é solto. largado, mas não é, né? Não é, mana. Então, assim, é o que a gente fala pra gente, mas tem que estar conectado com o que a gente faz também. E aí, quando você descobre, quando você olha pra isso e fala, eu sou essa pessoa! Que massa! Aham, E pois aí tem é. esse lugar de segurança que só você vai saber qual que é o seu. Pode ser que seja, eu me identifico muito, por isso que eu tô falando, eu me identifiquei muito com você, porque eu também preciso ter um lugar. Aham, Eu tenho que saber que eu vou chegar lá e eu sei pra onde que eu vou. Tipo assim, ter um ponto. aham. Um Se eu ponto tenho ali isso, que você poder eu também já me respirar e ver sinto, para onde que eu vou agora. pronto, me sinto bem. Não, tenho aquele lugar. É, Porque que nem na Colômbia, gente, quando eu cheguei, na verdade, quando eu cheguei na costa da Colômbia, eu tinha 28 mil pesos na minha carteira.
Eu não consegui tirar dinheiro. Eu achei que eu fosse chegar e ia ter caixa eletrônica, ia ter tudo. Baixei no aeroporto de Riachuelo. Quando eu cheguei lá, o aeroporto era assim, parecia uma rodoviária muito ruim, horrível. Não tinha caixa eletrônico da Vivenda, não tinha. Ferrou. O que eu fiz? Eu tinha 28. 8 mil foi para o táxi até o terminal rodoviário, porque eu tinha que ir para Palomino. Uhum. Quando eu cheguei no terminal rodoviário, eu tinha que pegar o ônibus. E o ônibus era 25, eu tinha 20. O cara fez por 20. Uhum. Tô dentro do ônibus. A sorte que eu já tinha conversado com várias pessoas, eu já estava conversando com várias pessoas, indicações de amigos, inclusive, de Palomino, porque no meio da viagem de ônibus, o voluntariado que eu tinha, que era o lugar de segurança, cancelou comigo. Aí Tinha nenhum acontece dinheiro, tudo, né? não tinha nenhum dinheiro na minha carteira mais. Eu tinha, sei lá, centavos. Eu estava conversando com uma mana, que ela também tinha um outro lugar, e ela falou assim: vem pra cá, eu te ajudo aqui, a gente vê o que faz. Então, mana, isso foi um alívio tão grande. Porque aí logo depois minha internet acabou. Eu cheguei em Palomino à noite, já escurecendo, era no final de tarde, assim. Ai, velho. E quando você tá num lugar, né, que você não conhece nada, ninguém, as pessoas e tal, fala pouco de espanhol ainda, mas fala, né, graças a Deus. Mas, assim, é muito diferente, né, essa sensação, assim, né, e é bom que acho que a gente fica muito bom em resolver os problemas, né, quando a Eu gente se acho. põe nessas situações, né, a gente, né, você não tem o que fazer, o que você vai fazer ali? Vai resolver, né, então não vai Resolver. desesperar, bora, né, fazer do melhor jeito possível, eu acho que você é muito Não boa tem nisso caminho também. de volta, não tem caminho de volta, tem que É, ir. Tô aqui exatamente. já, até perdi se eu ia chegar a algum lugar aqui lembrando essa história de Palomino, que loucura. Ah, era o lugar de segurança, é isso. Isso, Cada então, só mulher, cada pessoa tem o seu. Descobre qual que é o seu que vai te dar confiança e vai, né? e vai. E vai com medo também, né, Nath, eu acho, porque não tem como separar totalmente isso, né? Então, a gente Não tem tem. que ir com medo Sentir, mesmo. sentir. Esse é um conselho que você daria ou dica? Se fosse pra gente fechar esse episódio assim com um conselho gran finale, qual seria? O grande finale, faça algo pela primeira vez na vida. Acho que isso Ah, combina muito. eu vou deixar o convite para as manas que estiverem ouvindo, que eu sei que há algumas que escutam sempre. Comenta uma coisa que você fez a primeira vez na vida, que você lembra, assim, que você curtiu muito. É muito bom. Eu acho que é uma sensação muito boa também, de da gente sentir que pode tudo, né, amiga? Sim, se pôr, né, a novidades é muito bom. A gente descobre coisas inimagináveis que a gente é capaz e que a gente pode gostar, né? E que não gostar também, né? Não A gente gostar tem que. também faz parte. Exato. Se não experienciar, não tem como você saber, né? Então, tem que se colocar à prova. Maravilhosa, maravilhosa, gente. Ó, sinceramente, tá muito bom. Queria agradecer. E contar para vocês também que esse episódio ele está disponível no Spotify e no YouTube. E fazer o convite, né, para seguir, se inscrever. Eu tenho uma newsletter também que eu faço lá no Substack. Eu coloco mais textão, dou uma viajada lá a mais. Quem quiser receber, vou ficar muito feliz. É só se inscrever. Tem assinatura lá. E, nossa, mano, queria agradecer essa participação. Eu amei muito. Tô com o Muito tripé obrigada. da campanha do Manas que Viagem que a gente fez, tá? O projeto, sim, tá maravilhoso. Tô para comprar novos equipamentos também para a gente continuar o podcast, o videocast. E é isso, eu queria te agradecer. Ai, Parar de muito falar, obrigada, tô Nath. falante. E muito sucesso para você. Certeza que você vai brilhar muito onde você for, sempre. Isso é incrível. Linda! Você também, amiga, saudades. Saudades. E eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar nesse meio aí, nômade seu. Eu aí de viagem e você aí de nômade. Vamos nos esbarrar. Você quer ver eu deixar o povo doido? Eu vou Ah, parar a gravação para te contar um spoiler sobre isso. tá bom. Beijo, gente. Beijos. Muito obrigada.
Tô Ai, aqui, muito assim, obrigada. na emoção, porque minha bateria do celular tá no limite, mas deu muito certo. Uhul! Arrasamos. Pois é, tem uma notinha pra Ai, coisa mais bebê. linda! Bem Meu participada lá. Deus. Gostosa. É gostosa ou gostoso? É gostosa.